Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez no meu canal no YouTube, com Curiosidade Bíblica com Ronaldo. Hoje, mais um vídeo, né? Com a quarto vídeo que eu quero trazer aqui para todos os irmãos. Que está baseado num livro de Apocalipse, o capítulo 2, isso me foge da mente, capítulo 2 e o versículo 18 de Apocalipse, né? Capítulo 2, versículo 18 de Apocalipse. E eu quero trazer aqui esta curiosidade bíblica. Quem foi o pastor da igreja de Tiatira? Quem era o pastor daquela igreja que quando João foi preso na ilha de Pátimo e ele teve que escrever aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, hoje a porção, né, da Turquia, né, porção cerca da Turquia. E eu quero perguntar a você que lê Bíblia, gosta muito de ler o livro de Apocalipse, queria trazer aqui essa curiosidade. Quem era o pastor ou anjo daquela igreja que estava ali em Tiatira? Eu quero trazer a memória dos irmãos no capítulo 2, versículo 18 de Apocalipse. Quero trazer aqui para você. Eu convido você para ler conosco neste dia tão especial que ele fez para nós. Leia comigo capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18. E ao anjo, ou seja, ao pastor daquela igreja, que significa o pastor daquela igreja, que está, e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. E aí a pergunta é: quem era o pastor da igreja de Tiatira? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Eu pergunto para você e para nós, quem na verdade era o pastor daquela igreja de Tiatira? Já tivemos a oportunidade de saber quem era o pastor de Sardes, quem era o pastor de Esmirna, e agora queremos ver o pastor de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Na verdade, não temos notícias acurada ou apurada sobre quem foi este anjo da igreja, que significa o pastor daquela igreja, a não ser aquilo que se desprende do presente texto. Mas segundo alguns historiadores, Lídia era vendedora de púrpura e convertida por Paulo, era dessa cidade de Tiatira. Está lá em Atos capítulo 16, versículo 14. E da convenção de Lídia, que se deu provavelmente depois de Cristo, corre um lapso de tempo de 33 anos. E aí, para quem é o leitor, estudador do livro de Apocalipse, das cartas do livro de Apocalipse, podemos também deduzir, ainda que improvável, terem sido Lídia e seu esposo os grandes instrumentos usados por Deus para o início de formação daquela igreja. E talvez poderia ser um dos seus filhos
que poderia também ser o anjo pastor daquela igreja, do texto em Focos que nós estamos lendo, que também está lá em Atos, capítulo 16, versículo 15. Bom, aqui no livro de Apocalipse, acredito que não se fala da identidade do seu esposo, mas Lídia foi uma das, podemos dizer assim, missionária com seu esposo, que depois de um lapso de um tempo de 33 anos, certo? E Lídia era daquela cidade, e da conversão de Lídia, que Lídia foi crente, fiel a Deus, que se deu provavelmente do ano 53 depois de Cristo, né, a carta dedicada ao anjo da igreja de Tiatira, em 96 depois de Cristo, ocorre um lapso de tempo de 33 anos. Podemos deduzir que não é afirmar, certo? Que provável terem sido Lídia e seu esposo os grandes instrumentos usados por Deus, aquele casal, para o início de formação daquela igreja, que poderia também ser um dos seus filhos, o anjo ou pastor daquela igreja de Tiatira. Então esta é a quarta carta que foi enviada à igreja de Tiatira. Tiatira significa o nome sacrifício de trabalho, ou seja, situação da geografia daquele lugar. A cidade de Tiatira se encrava no pequeno continente da Ásia Menor, que é hoje a atual porção da Turquia asiática. Então, está aí, provavelmente seria Lídia, a missionária, e da sua convenção, o seu esposo e os seus filhos, possivelmente, se converteram, e aqueles casais deram o início à obra do Senhor. Lídia e, mais do que improvável, certo? Poderia ser o seu esposo e Lídia, os primeiros missionários daquela igreja. O pastor, seu esposo, e Lídia, missionária daquela igreja de Tiatira. Então, Deus abençoe. E tem muitos vídeos que ainda vão ser gravados neste canal no YouTube. E a curiosidade ficou para nós. Quem foi o pastor de Tiatira, do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Deixa teu comentário, vê o vídeo, assiste direitinho e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na tua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.